Oi pessoal, meu nome é Felipe, eu moro no Canadá há 3 anos. Olá, meu nome é Thaís, eu moro na região de Vancouver, no Canadá. E essa é a Step in Canada, uma empresa de intercâmbio e college que nasceu da história da nossa família, uma Step Family. E eu vou contar pra vocês a nossa história. Porque eu sou padrasto, stepfather, e meu enteado é stepson. No vídeo de hoje a gente vai contar sobre os nossos gatilhos, os principais motivos que fizeram a gente escolher o Canadá para viver. Vocês vão saber um pouco mais de detalhes dessa história que nasceu lá em 2013 para chegar até aqui em 2019. Thaís, por que você escolheu morar no Canadá? São muitos os motivos, acho que os principais são segurança, qualidade de vida, natureza, acho que a comunidade canadense, que é muito acolhedora. Por que o inglês é tão importante? Acho que o inglês é o idioma mais utilizado no mundo, né? Então, primeiro por conta disso, né? Eu acho que as barreiras de comunicação se transpondem quando você domina o inglês. O acesso que você tem aos materiais publicados. Vocês sabem que tem muitos livros que não foram traduzidos para o português, por exemplo? Então tem diversas profissões no Brasil que você tem que falar inglês para conseguir alcançar níveis maiores de carreira. E era isso que eu sentia falta, né? Quando eu viajava, por exemplo, não conseguia me comunicar com as pessoas, não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Distância do Brasil. Isso é relativo, depende da onde você está. Por exemplo, se você vier para Toronto, temos voos diretos e aí é só uma noite de distância. Você dorme em São Paulo e acorda aqui no Canadá. Mas a distância, se você falar assim, quanto tempo você fica longe da família, sem ver a família? No começo dói um pouco, mas depois você acaba se acostumando e a tecnologia ajuda muito. É bom ficar só com a saudade. Isso é uma coisa que o Felipe fala muito, que a relação com a família, na verdade, melhora aqui, porque só tem tempo de falar de coisa boa, de contar as coisas boas. E aí as intriguinhas do dia a dia a gente deixa para depois. Eu acho que o Canadá é um dos poucos países que tem programas de imigração factíveis, né? A gente já tinha escolhido ir para um país de língua inglesa, porque a gente queria ficar bem no inglês, falar o inglês fluente. E aí as possibilidades foram se restringindo um pouco. E aí a gente ficou entre Austrália e Canadá por ser um país mais próximo ao Brasil, a gente decidiu ficar aqui. Os meus gatilhos, acho que o principal deles foi a violência. Eu passei muitos anos no Brasil com medo, e o medo só foi aumentando. Em 2013 eu tive um episódio de sequestro relâmpago, que é um negócio que transforma a vida de qualquer um. Jamais poderia imaginar que um dia eu ia passar horas sem saber se eu ia voltar para casa, sem saber se eu ia ver minha esposa de novo, ver meus pais de novo. Isso daí eu não desejo para ninguém. Engraçado que no Brasil a gente tem aquela sensação de você vacilou, você ficou com o celular na mão no meio da rua, tipo, a culpa foi sua. Cara, impressionante como o brasileiro ficou tolerante, né? O nível de tolerância do brasileiro chegou a um ponto absurdo. Então eu tolero o absurdo. É normal, faz parte da onde a gente vive, sofrer a violência, sofrer um assalto, e a culpa pode ser sua. Isso é um absurdo. Outro gatilho que eu tive foi chegar próximo dos 30 e pensar em ser pai, pensar em ter filhos. Na situação do Brasil, eu tinha muito medo, muito receio de criar uma criança, educar uma criança num país com tanto absurdo, com tanto problema de corrupção, político, pobreza, falta de serviços públicos, saneamento básico e todas as coisas que a gente está acostumado, tá? Acho que uma das coisas que, assim, teve um gatilho, teve sim uma vez que eu
eu me vi numa roda de amigos na faixa dos 50 anos de idade e todos conversavam sobre experiências de ter vivido fora por algum tempo. E aí cada um falava, né? Teve uma época que eu morei na Austrália, teve uma época que eu vivi na Europa por um tempo e foi muito legal. E aí eu ia contar que história? Eu ia contar a história de que eu estava indo muito bem no trabalho, como sempre, mas muito estressado, que eu ficava pouco tempo com os meus filhos, que eu tinha imóvel, carro, casa na praia, sítio, dinheiro investido, ou seja, dinheiro que é o que basicamente todo mundo corre atrás, principalmente nas grandes capitais do Brasil, já não ia mais ser a solução, né? E aí eu me vi numa situação que, cara, pelo amor de Deus, eu não posso chegar aos 50 anos sem ter vivido a experiência de morar no exterior. Foi ali que eu pensei, bom, agora é só uma questão de tempo. Não vou mais morar para sempre no Brasil. Eu tenho que ter uma experiência no exterior. Muita gente me pergunta por que Vancouver, né? E é engraçado que hoje eu já percebi que pouca gente conhece Vancouver como um todo. Muita gente tem a impressão de que Vancouver é a capital ali, o centro da cidade, né? Agitado, com todas as coisas, né, turísticas. E morar na região de Vancouver é muito mais do que isso, né? A gente mora a 30 minutos de carro aqui em Coquitlam e eu tô exatamente 150 metros da minha casa. Eu sou da zona rural de Vancouver, né? Vancouver dispensa comentários quando a gente fala sobre natureza, né? É um lugar realmente diferente no mundo. Um lugar que tem praia, cercado de montanhas. Em 20 minutos eu tô numa montanha podendo esquiar no inverno. No verão eu vou pra praia. Então são coisas que poucos lugares no mundo oferecem. Outra grande vantagem que eu sempre falo, a questão multicultural. Tem gente do mundo inteiro aqui. E muita gente fala, tem muito chinês, tem muito indiano. Peraí, tem muito chinês e indiano no mundo. Para cada brasileiro, existem 7 chineses e 6 indianos. Então, esse não é um problema de Vancouver, é uma questão do mundo. E essa facilidade de você estar em downtown e rapidamente você estar num lago ou num rio, na natureza, é um privilégio muito grande. Então, por isso que talvez Vancouver tenha um certo problema com relação aos custos. Os preços são mais altos, talvez porque todo mundo queira. Ou seja, um simples problema de oferta e demanda. Por ter estudado economia, isso é fácil para mim, mas eu sei que é muito difícil para muita gente. Então saiba que uma das respostas dos preços serem mais altos, principalmente quando a gente fala em questão de aluguel, imóveis, é porque muita gente sonha em estar aqui. Então não é difícil você ter o aluguel de um apartamento de um quarto em downtown Vancouver por $2.000 canadenses. Exatamente porque você vai competir por esse aluguel com pessoas que ganham 10, 15 mil dólares e trabalham em grandes empresas ali em Vancouver, ou até grandes investidores que decidiram morar em Vancouver. E eles têm muito dinheiro e podem pagar $2.000 para eles, não é nada. Engraçado que no começo eu não conseguia ver gente morando aqui no exterior. Para mim era tudo muito difícil, tudo muito longe. Eu achava que eu não tinha dinheiro, que eu não ia conseguir viver aqui, trabalhar aqui. Bom, você não tinha nem passaporte. Eu não tinha nem passaporte. E aí eu acho que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo devem estar na mesma situação. O cônjuge está anos-luz, sempre mais tá preparado. mais assistindo todos os vídeos no YouTube, consumindo muita informação. E o outro tá meio reticente, né? Com medo, pô, vou largar tudo no Brasil para ir pro Canadá. Não sei se é tudo isso. E eu acho que as etapas são muito importantes nesse caso, né? Eu acho que eu sofri várias etapas até que eu consegui enxergar a minha vida aqui e perceber o quão bacana seria realmente viver aqui, que seria muito mais oportunidade para mim e para os meus filhos. É difícil enxergar. É difícil enxergar quando você ainda está no Brasil. Começa por aí. Pisar, porque faz falar das coisas daqui num vídeo é muito relativo. Então, saber que quem tá aí, saber que não dá pra ter a real noção do que é isso daqui sem pisar
já é uma... Por exemplo, eu sempre falei pra você que a gente deveria viajar pra conhecer, pra saber do que a gente falava, né? Do que Sim. se tratava o Canadá, do que se tratava esse tal de primeiro mundo. Quando eu te convidei pra viajar pela primeira vez, você pisou aqui no Canadá e você percebeu uma das coisas mais importantes que eu tentei te mostrar, te falar lá, que na verdade não era pra gente. Faz toda a diferença estar aqui. E ter a oportunidade de morar num lugar que eu sei que, dependendo de um processo federal, né? Primeiro começa com a possibilidade de trabalhar legalmente enquanto a gente estuda, você receber o Work Permit full time enquanto eu estudo, isso tudo já é um benefício assim enorme. E saber que é um caminho de evolução, onde a gente constrói um plano de residência permanente, quem sabe até um dia a cidadania, o passaporte canadense, aí tudo isso pesa muito. Eu acho que é essa a grande diferença, por exemplo, quando você pensa em Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos, as pessoas têm ido muito sem plano e vamos ver no que vai dar e acabam ficando lá ilegalmente, né? E aqui no Canadá não faz sentido você ficar ilegalmente, fazer essa aventura. Porque tem chances factíveis, tem programas que possibilitam realmente que você fique aqui, se torne um residente permanente, um futuro cidadão, trabalhando, estudando e tendo todos os direitos de um canadense que nasceu aqui. Ah, e um youtuber me falou para deixar um like, compartilhar e assistir os próximos vídeos. Até mais.